Meu marido me trai com outra mulher porque eu não sou atraente o suficiente, mas eu digo a ele que vou ficar atraente para outro homem. Há menos de 2 meses, eu com 35 anos, tinha um casamento, hoje estou pedindo o divórcio. Numa sexta-feira dessas era um dia normal e eu não tinha nada de especial planejado, tinha uma reunião de manhã no trabalho, seguida de um almoço com alguns colegas, mas como nosso supervisor estava de bom humor, ele nos disse que poderíamos sair mais cedo. Eu ia usar o tempo livre para surpreender Jackson, de 36 anos, meu marido há apenas 7 semanas, estávamos juntos há quase 5 anos antes de nos casarmos. Jackson nunca mencionou nenhum problema sério entre nós, na verdade, nossa relação física sempre foi frequente, pelo menos 4 vezes por semana. Jackson me dizia com frequência o quanto me desejava, me enviava mensagens apaixonadas durante o trabalho. Às vezes, essas mensagens apareciam no meu celular enquanto eu estava em reuniões, o que me fazia corar. Mas enfim, abri a porta do nosso apartamento em silêncio querendo surpreendê-lo. Talvez pudéssemos usar a tarde fazendo algo interessante. Fui até o quarto onde eu vi o que ele estava fazendo. O que ficou muito claro, não perdi tempo em abrir a porta para pegá-los, mas o que vi foi ainda pior, porque não estavam cobertos por nada e eu vi tudo. E quando digo tudo, é tudo mesmo. Sem dizer uma palavra me virei e saí correndo. Ouvi Jackson chamando meu nome quando cheguei ao elevador, mas não parei. Entrei e apertei o botão repetidamente até as portas se fecharem. Ele estava sem nada, então esperava que uma vez que a porta se fechasse ele não pudesse me seguir. Fui para a casa do meu irmão Kevin, o primeiro lugar em que consegui pensar. Kevin, de 38 anos, e sua esposa Lisa, de 37, me receberam sem fazer perguntas quando viram o estado em que eu estava. Consegui dizer a eles que Jackson tinha me traído, mas não muito mais. Eles me acomodaram no quarto de hóspedes e me deram espaço, mas disseram que estavam disponíveis caso eu precisasse deles. Durante o fim de semana Jackson ligou e enviou mensagens constantemente. Coloquei o telefone no silencioso e só o verificava ocasionalmente para ver mensagens de outras pessoas. Na segunda-feira de manhã eu me sentia mais calma. O choque havia diminuído um pouco, substituído por uma dor surda no peito. Estava preparando café na cozinha de Kevin quando alguém bateu na porta. Kevin abriu e ouvi a voz de Jackson implorando para falar comigo. Kevin veio primeiro à cozinha e me perguntou se eu queria que ele expulsasse Jackson. Parte de mim queria nunca mais vê-lo, mas outra parte precisava pelo menos das respostas. Kevin, Liz e seu filho de 10 meses iam sair para almoçar, então eu disse a Kevin que ele podia deixar Jackson entrar antes de sair. Kevin olhou para Jackson com uma expressão de advertência, para que ele se comportasse com sua irmã mais nova. Assim que eles saíram, Jackson tentou se aproximar de mim, fiz um gesto com a mão para que ele parasse e disse: "Fique do seu lado da ilha", apontando para a bancada da cozinha que nos separava. "Se você se aproximar mais eu grito." Jackson parou e ficou na minha frente. Começou com um pedido de desculpas pelo que tinha feito, mas aqui está o interessante, ele disse que tinha me traído por causa da minha lingerie. Segundo Jackson, eu nunca fazia um esforço por ele. Disse que a lingerie de algodão confortável que eu usava todos os dias era um desinteresse e que o fazia sentir que eu realmente não me importava com o nosso relacionamento. Em todos esses anos juntos ele nunca tinha mencionado que minha lingerie era um problema, nunca tinha me comprado lingerie nem sugerido que eu usasse algo diferente. Quando eu disse isso ele se desculpou dizendo que não queria me ofender chamando minha lingerie de feia. Perguntei diretamente se ele estava dizendo que era minha culpa que ele tivesse me traído. Ele não respondeu, apenas me olhou com lágrimas nos olhos. Lembrei que a amiguinha dele não usava nenhuma quando os encontrei, mas pode ser que minha mente tenha bloqueado esses detalhes pelo choque. E se ela usava? Não sei. Tudo ficou embaçado depois de abrir a porta do quarto, e para mim ambos estavam sem nada. Jackson me perguntou o que eu queria fazer a seguir, porque segundo ele, poderíamos consertar isso. Ele começou a falar sobre a outra mulher, dizendo que ela não significava nada, mas eu interrompi. Não precisava ouvir sobre ela. Em vez de dizer minha verdadeira decisão naquele momento, disse que precisava de tempo para pensar. Isso não era verdade. Eu já tinha decidido, mas se eu dissesse naquele momento teríamos uma discussão e mais choro. Jackson pareceu aliviado com essa resposta e foi embora pouco depois sem dizer muito, apenas agradecendo por eu pensar sobre o assunto. Uma vez sozinha pensei na desculpa dele. Sempre preferi lingerie de algodão em cores neutras. Compro os básicos da Calvin Klein porque são confortáveis. Tenho seios grandes, o que torna a maioria dos sutiãs que ele pode gostar desconfortáveis para usar o dia todo. Eles exigem ajustes constantes e atraem olhares indesejados. Nunca me senti pouco atraente com minha lingerie confortável, nem uma única vez. Amo meu corpo e faço exercícios quase 2 horas todos os dias. Me sinto segura com minha aparência. Os comentários de Jackson me fizeram questionar tudo o que ele já havia dito. Ele frequentemente me dizia que eu enlouquecia e que podia animar ele com apenas um olhar. Tudo isso era mentira? Ele estava fingindo o tempo todo? O pior foi perceber que isso aconteceu menos de 2 meses depois do nosso casamento. Quem dera eu tivesse descoberto seu verdadeiro caráter antes da cerimônia. Agora vou enfrentar um processo de divórcio que provavelmente vai levar meses para ser concluído. Naquela tarde contatei um advogado. O casamento era muito curto para ser anulado em nosso estado, então o divórcio era a única opção. Pedi ao meu advogado para iniciar o processo de entrada dos papéis imediatamente. Quando Jackson soube do pedido de divórcio ficou muito irritado e decepcionado. Ele me acusou de agir rápido demais e de mentir para ele, porque eu disse que pensaria. É engraçado vindo de um mentiroso. Uma mensagem mencionava nosso último beijo e como ele não teria me deixado ir se soubesse. A ironia não me passou despercebida. Horas depois daquele último beijo ele estava na nossa cama com outra mulher, e segundo minha lembrança, sem lingerie. A mãe de Jackson me ligou várias vezes, se desculpou pelo comportamento do filho e perguntou se eu estava bem.
No entanto, sua verdadeira preocupação surgiu mais tarde em nossa conversa, quando mencionou as implicações financeiras do nosso divórcio. Jackson era dono do apartamento em que vivíamos, além de várias propriedades de aluguel e uma pequena cabana no lago. Sua mãe se preocupava que eu reivindicasse metade de tudo, apesar do nosso casamento tão curto. No sistema legal do nosso país, todos os bens de propriedade de qualquer um dos cônjuges, não importa quando adquiridos, são considerados propriedade conjunta e divididos igualmente em um divórcio. Enquanto Jackson parecia mais focado em impedir o divórcio completamente, sua família se preocupava com o aspecto financeiro. 3 dias depois da nossa conversa na casa de Kevin, um pacote chegou para mim. Estava lindamente embrulhado com uma fita. Dentro havia lingerie de renda cara no meu tamanho exato. Não havia bilhete, mas eu sabia que era de Jackson. Sua mensagem era clara. Liguei para minha melhor amiga, Carol, de 34 anos, e perguntei se poderia ficar com ela por um tempo. Antes de sair da casa de Kevin, disse a ele que ia para a casa de Carol, mas pedi que não dissesse nada a Jackson. Expliquei que Jackson tinha feito algo doloroso e que provavelmente tentaria se desculpar mais tarde. Estava envergonhada demais para compartilhar os detalhes do incidente com a lingerie. Não é algo que você fala com seu irmão. Como era de se esperar, Jackson apareceu na casa de Kevin me procurando. Ele também me ligou e enviou mensagens umas 50 vezes no dia seguinte. Inclusive, foi ao meu local de trabalho na esperança de me encontrar lá. Eu tinha ligado para dizer que estava doente. Isso me leva ao ponto em que estou agora, devastada e magoada. Sempre que estou sozinha, as lágrimas aparecem sem aviso. Não consigo entender por que Jackson quereria me causar mais dor. Não foi suficiente ele me trair em nosso lar, o lugar que deveria ter sido meu refúgio seguro? Por que enviar a lingerie? Por que eu pedi o divórcio? Por que segui meu coração? Considerei postar fotos no Instagram usando a nova lingerie, mas decidi não fazer. Não sou do tipo que posta coisas assim no Instagram, nem mesmo quando estou treinando e coisas assim. Então, por mais que fosse uma boa vingança, não vou fazer isso agora. Não sei se jogo isso no lixo ou deixo como prova para o advogado. Não sei, talvez sirva para provar alguma coisa. De qualquer forma, estou pedindo o divórcio, e é isso. Atualização. Quanto à lingerie que Jackson me enviou, decidi não destruí-la nem devolvê-la. Em vez disso, estou guardando para a próxima vez que eu tiver relações, o que obviamente não será com Jackson. Provavelmente foi isso que ele tentou quando me enviou, que eu a usasse. Então é exatamente isso que vou fazer, embora ele pensasse que eu a usaria com ele. Devo esclarecer algo sobre nossa situação, já que muitas pessoas perguntaram nos comentários. Não sou americana. No meu país, todos os bens, sejam adquiridos antes ou durante o casamento, são considerados propriedade conjunta e divididos igualmente em um divórcio. Isso se aplica independentemente da duração do casamento. Neste momento, Jackson continua focado em impedir o divórcio completamente em vez de se preocupar com a divisão dos bens. No entanto, sua família está mais preocupada com as implicações financeiras. Eles continuam tentando encontrar uma maneira de obter uma anulação em vez de um divórcio, provavelmente para evitar a divisão meio a meio. Tenho ficado no apartamento de Carol durante a última semana. A distância de Jackson e sua família me ajudou a clarear minhas ideias. Carol tem sido incrível, me dando espaço quando eu precisava e uma distração quando começo a pensar demais nas coisas. A mãe de Jackson me ligou novamente ontem. Desta vez ela foi mais direta sobre suas preocupações em relação às propriedades de Jackson. Ela mencionou que parecia injusto eu receber metade dos bens que Jackson trabalhou durante anos para adquirir, dado nosso casamento tão curto. Ouvi educadamente, mas não me envolvi em seus argumentos. Meu advogado me aconselhou a evitar esse tipo de discussão com Jackson ou sua família. No sábado passado, Jackson apareceu no prédio onde Carol mora. Não tenho ideia de como ele descobriu onde eu estava ficando. Ele esperou no saguão por 3 horas até que Carol o viu quando saiu para comprar mantimentos. Ela voltou sem as compras e me disse que ele estava lá embaixo. Me recusei a vê-lo. Carol desceu novamente e disse a ele que eu não queria falar com ele e que ele deveria ir embora antes que ela chamasse a segurança do prédio. Finalmente ele foi embora, mas não sem antes entregar a Carol uma pequena caixa para que ela me passasse. Dentro da caixa havia uma chave do nosso apartamento com um bilhete que dizia que aquele sempre seria meu lar. Também coloquei a chave e o bilhete em um envelope e entreguei ao meu advogado para que devolvesse a Jackson. Meu advogado me informou que o advogado de Jackson entrou em contato, sugerindo mediação em vez de prosseguir diretamente com o divórcio. Aparentemente Jackson acredita que podemos resolver isso com um terapeuta de casal. Instruí meu advogado a recusar a mediação e continuar com o processo de divórcio. Ontem voltei ao trabalho pela primeira vez desde o incidente. Eu tinha dito ao meu supervisor que estava lidando com um assunto pessoal. Quando cheguei, encontrei um grande buquê de flores na minha mesa. Meus colegas de trabalho estavam curiosos observando minha reação. Peguei as flores, levei diretamente para a copa e as deixei lá com um bilhete dizendo que eram para quem quisesse pegar. Durante o almoço, meu supervisor me chamou de lado e mencionou que Jackson vinha ligando para o escritório repetidamente pedindo para falar comigo. Ele queria saber se tudo estava bem e se eu precisava que a empresa tomasse alguma medida em relação às ligações dele. Expliquei brevemente que Jackson e eu estávamos nos separando e pedi que não transferissem as ligações dele. Ele foi compreensivo e imediatamente deu instruções à recepção para bloquear as chamadas dele. Quando voltei para a casa da Carol depois do trabalho, encontrei Jackson sentado nas escadas do lado de fora do prédio. Carol ainda estava no trabalho, então eu não podia evitá-lo sem fazer uma cena em público.
Ele se levantou quando me viu bloqueando meu caminho para a porta, perguntou por que eu não tinha respondido a nenhuma de suas mensagens nem aceitado seus presentes. Eu disse que não tinha nada a lhe dizer e pedi que ele saísse do caminho. Quando ele não saiu, contornei em direção à entrada do prédio. Ele me seguiu continuando com sua conversa, mencionou ter visto meus stories no Instagram, uma postagem boba que fiz, e disse que isso provava que eu ainda me importava com o que ele pensava. Segundo ele, se eu realmente quisesse seguir em frente não teria postado aquilo. Continuei andando sem responder. Justo quando cheguei à porta do prédio ele disse algo que me fez parar. Afirmou que a mulher com quem o encontrei tinha armado uma cilada. Disse que se conheceram em um bar na noite anterior e ela sugeriu irem para nossa casa no dia seguinte. Segundo esta nova história, ela o seduziu dizendo que usaria o tipo exato de lingerie que ele tinha dito que eu nunca usava. Isso contradisse completamente sua desculpa original. Me virei para encará-lo pela primeira vez desde que cheguei. Sem dizer uma palavra entrei no prédio e deixei a porta fechar atrás de mim. Dentro do elevador minhas mãos começaram a tremer. Quando cheguei ao apartamento de Carol tive que me sentar porque minhas pernas pareciam fracas. Naquela noite recebi uma mensagem de texto de Kevin perguntando como eu estava. Eu não tinha falado muito com meu irmão desde que saí da casa dele. Disse que estava bem. Ele respondeu dizendo que tanto ele quanto Lisa sentiam minha falta e que a porta dele sempre estaria aberta para mim. Também mencionou que Jackson vinha ligando para ele todos os dias perguntando por mim. Esta manhã meu advogado me ligou para informar que o advogado de Jackson havia feito uma oferta financeira não oficial. Jackson me daria o equivalente a 1 ano de aluguel para um apartamento similar ao nosso, além de um pagamento único, se eu aceitasse renunciar a qualquer direito sobre suas propriedades. A oferta estava muito abaixo do que me caberia segundo as leis do nosso país. Eu ri porque nunca quis as propriedades dele, só queria um marido que me respeitasse. Pedi ao meu advogado para continuar com o divórcio como planejado sem fazer contrapropostas. Neste momento o processo legal determinará a divisão justa dos bens, conforme as leis do nosso país. Hoje à noite vou sair com Carol e alguns amigos pela primeira vez desde que tudo aconteceu. É apenas um jantar em um restaurante informal, nada chique, mas parece um passo importante. Vou vestir meu jeans favorito e uma blusa nova que comprei ontem, minha primeira compra desde que deixei o apartamento que dividia com Jackson. Atualização 2. Primeiro, a situação legal. Meu advogado me informou que Jackson finalmente aceitou que o divórcio iria acontecer. O advogado dele parou de sugerir mediação e começou a focar na divisão de bens. Eles propuseram um acordo no qual eu receberia 30% do total dos bens, em vez dos 50% legais. Meu advogado me aconselhou a não aceitar esta primeira oferta, embora eu não pretendesse aceitar de qualquer forma, e deixar que ele negociasse. Há 2 semanas a mãe de Jackson apareceu no prédio de apartamentos da Carol. Diferente de Jackson, ela não esperou do lado de fora, mas veio diretamente à porta da Carol. Quando Carol abriu, a mãe de Jackson se adiantou e entrou no apartamento. Ela me encontrou na sala de estar e começou imediatamente a falar sobre como eu estava arruinando a vida do filho dela e destruindo a segurança financeira da família. Carol ameaçou chamar a polícia se ela não fosse embora imediatamente. A mãe de Jackson a ignorou e continuou dizendo que Jackson havia caído em uma tristeza e não estava comendo. Segundo ela, ele tinha perdido peso e ligava para ela chorando todas as noites. Quando ela finalmente fez uma pausa para respirar, perguntei calmamente como ela havia encontrado o endereço da Carol. Ela evitou a pergunta e em vez disso pegou o celular para me mostrar fotos de Jackson parecendo magro e sem fazer a barba. Carol se colocou entre nós e disse à mãe de Jackson que ela estava invadindo propriedade privada. Só então ela foi embora, mas me disse que o karma pelo que eu estava fazendo voltaria para mim com mais força. Naquela noite Jackson me ligou de um número novo. Quando atendi sem saber que era ele parecia desesperado, pediu que nos encontrássemos pessoalmente mais uma vez. Recusei porque toda a comunicação deveria passar por nossos advogados. Então ele disse que tinha se enganado a respeito da lingerie. Segundo ele, nunca foi sobre o que eu usava ou deixava de usar. Afirmou que estava estressado com o trabalho e com a súbita responsabilidade do casamento, e que tinha cometido um erro terrível. Fiquei em silêncio até ele me perguntar o que eu pensava. Desliguei a chamada sem responder a sua nova desculpa. No dia seguinte recebi um e-mail de Jackson com dezenas de capturas de tela anexadas. Eram todas conversas de texto entre nós ao longo do nosso relacionamento. Ele havia destacado cada mensagem em que eu expressava meu amor por ele ou onde ele me elogiava. No final do e-mail ele escreveu que me esperaria, não importava quanto tempo levasse. Encaminhei o e-mail para meu advogado sem responder. No fim de semana passado voltei à casa de Kevin e Lisa para a festa de primeiro aniversário do filho deles. Eu vim evitando reuniões de família, mas não queria perder o dia especial do meu sobrinho. Kevin me assegurou que Jackson não seria convidado. Ontem vi um apartamento para alugar perto do meu local de trabalho. É menor do que o que eu dividia com Jackson, mas tem janelas grandes e recebe boa luz natural. O locador aprovou minha solicitação hoje e posso me mudar na próxima semana. Carol tem sido maravilhosa, mas estou pronta para ter meu próprio espaço novamente. Esta tarde recebi uma notificação do meu banco sobre uma transação incomum. Alguém havia tentado transferir uma grande quantia da nossa conta conjunta, que estava inativa desde que eu saí. A transferência era para uma conta que eu não reconhecia. O banco a marcou como suspeita e a bloqueou. Liguei imediatamente para meu advogado, que me aconselhou a fechar a conta conjunta e transferir minha parte para uma nova conta apenas no meu nome. Quando fui ao banco para fazer isso, descobri que Jackson havia retirado quase todo o dinheiro 2 dias antes, deixando apenas uma pequena quantia. A transação bloqueada tinha sido uma tentativa de transferir o saldo restante. O gerente do banco me ajudou a registrar uma ocorrência e meu advogado agora está adicionando este incidente ao nosso caso. Ele acredita que isso reforça nossa posição no processo de divórcio e mostra a disposição de Jackson
Jackson de agir de maneira antiética. Quando voltei para o apartamento da Carol depois do banco, encontrei outra entrega me esperando. Desta vez não era lingerie, mas um álbum de fotos. Dentro havia fotos do dia do nosso casamento, das nossas férias juntos e de vários momentos dos nossos anos como casal. Na última página havia um bilhete escrito à mão. Lembra de nós? Fechei o álbum sem ler mais e o deixei de lado. Carol se ofereceu para se livrar dele por mim, mas eu disse que o entregaria ao meu advogado, como tudo mais que Jackson havia enviado. Naquela noite Carol sugeriu que saíssemos para jantar para me distrair dos eventos do dia. Quando estávamos saindo do prédio dela vimos o carro de Jackson estacionado do outro lado da rua. Ele estava sentado lá dentro olhando para a entrada. Carol sugeriu que voltássemos para cima e pedíssemos comida em casa, mas decidi que não deveríamos deixar que ele controlasse nossas ações. Caminhamos diretamente em frente ao carro dele em direção ao restaurante. Ele saiu do carro e chamou meu nome, mas continuamos andando. Ele não nos seguiu. Durante o jantar Carol mencionou que tinha recebido várias mensagens de Jackson perguntando por mim. Ela tinha ignorado todas, mas queria que eu soubesse. Agradeci por ela ter me contado e por ser uma amiga tão solidária durante tudo isso. Quando voltamos para o prédio da Carol, o carro de Jackson não estava mais lá. Amanhã vou me encontrar com meu advogado para discutir o incidente com a conta bancária e nossos próximos passos. O processo de divórcio avança lentamente, mas de forma constante. Comecei a procurar móveis para meu novo apartamento e a pensar em como quero decorá-lo. Pequenos passos para construir uma nova vida. Atualização 3. Passaram-se 3 meses desde minha última atualização. Estou morando no meu novo apartamento há mais de 2 meses. Ele está se tornando um lar. Comprei móveis que refletem meu gosto e até comecei um pequeno jardim de ervas na varanda. O divórcio está finalizado. No final Jackson aceitou um acordo no qual recebi 50% do total dos nossos bens, e ele não vai mais prolongar o divórcio. Meu advogado disse que poderíamos até brigar por mais devido a tudo o que aconteceu, mas eu não queria perder mais tempo com isso e me pareceu justo. Se eu tivesse feito isso poderíamos levar anos. No dia seguinte à finalização do divórcio falei com Jackson por telefone. Foi a primeira conversa direta que tivemos em meses. Decidi permiti-la porque havia alguns assuntos práticos a serem discutidos sobre a transferência dos meus pertences do nosso antigo apartamento. Começamos falando dessas questões práticas. Disse a ele que meu amigo Michael buscaria minhas coisas restantes no fim de semana seguinte. Jackson concordou sem objeções. Jackson me perguntou se poderíamos nos ver pessoalmente uma última vez. Eu recusei. Ele se desculpou por me fazer sentir mal e insistiu que nunca se tratou da lingerie. Segundo ele, sempre me achou linda. Respondi com um simples, eu sei. O que mais havia para dizer? Ele se desculpou por ter enviado a lingerie, admitindo que tinha agido por raiva. Novamente, eu disse, eu sei. Então Jackson me pediu para descartar a lingerie, repetindo que eu era linda mesmo usando um saco de batatas. Eu disse que planejava guardá-la e usá-la na próxima vez que tivesse relações. Acrescentei que quando fizesse me lembraria dele e lhe agradeceria pelo impulso de confiança. Houve silêncio na linha por vários momentos antes de Jackson mudar de assunto. Essa conversa marcou o fim da nossa comunicação direta. Jackson fez uma última tentativa de me contatar uma semana depois, enviando uma mensagem perguntando se poderíamos, pelo menos, ser amigos eventualmente. Não respondi. Em vez disso bloqueei o número dele e o deletei de todas as minhas redes sociais. Kevin e Lisa me convidaram para jantar no fim de semana passado. Durante a refeição Kevin mencionou que Jackson havia se mudado do nosso antigo apartamento e tinha deixado a cidade. Aparentemente ele aceitou uma oferta de emprego em outro estado. Lisa mudou rapidamente de assunto, mas apreciei saber dessa informação. Significava que era menos provável que eu encontrasse Jackson inesperadamente. No mês passado recebi uma promoção no trabalho. Minha supervisora citou meu profissionalismo e dedicação durante o que ela sabia ser um período pessoal difícil. A promoção veio com um aumento salarial significativo, o que me permitiu acelerar meu plano de economias para eventualmente comprar meu próprio imóvel em vez de alugar. Existem as propriedades que obtive do divórcio, mas elas me causam rejeição, então apenas as manterei como fonte de renda. Poderia vendê-las, mas cheguei à conclusão de que prefiro ter uma renda extra a obter todo o dinheiro agora. Carol e alguns outros amigos organizaram uma pequena celebração pela minha promoção. Durante a festa o primo da Carol, Michael, de 38 anos, estava lá. Nós nos encontramos brevemente em reuniões anteriores, mas nunca tínhamos conversado muito. Desta vez acabamos tendo uma longa conversa. Ele me convidou para uma espécie de encontro e eu aceitei. Michael e eu descobrimos que tínhamos muitos interesses em comum. Ele me perguntou se eu gostaria de sair para jantar alguma vez, e respondi que sim sem hesitar. Tivemos 3 encontros desde então, levando as coisas com calma. Michael sabe o básico sobre meu divórcio, mas não insistiu em detalhes, o que eu aprecio. Na semana passada, enquanto desempacotava uma caixa de roupas de inverno que não precisei até agora, encontrei a lingerie que Jackson havia me enviado. Olhei para ela por um longo tempo, lembrando minhas palavras para Jackson durante nossa última conversa. Então a coloquei em uma sacola de doações, junto com outras roupas que eu não precisava mais. Realmente não vou usá-la para estar com outro homem. Não é justo com essa pessoa, mas deixei Jackson pensar que sim. Ontem comprei lingerie nova, básicos confortáveis de algodão da Calvin Klein em cores neutras. Enquanto os colocava na minha gaveta, sorri para a rotina familiar. Algumas coisas não mudaram, e isso está perfeitamente bem para mim. Pergunto-me se esta será minha última atualização ou se terei algo mais para contar no futuro. Mantenho a porta aberta. Atualização 4. Depois de mais de 1 ano e meio, quando eu já pensava que não teria nada para atualizar, venho com algo para lhes contar. Mas antes, um breve resumo sobre minha vida. Consegui comprar uma casa com o que economizei do meu trabalho e dos aluguéis das propriedades. Então isso é bom.
também consegui uma nova promoção no meu trabalho, o que é sempre positivo. Neste ponto não preciso de mais dinheiro do que ganho mês a mês, mas sim do desafio de novas responsabilidades. No final, meu relacionamento com Michael não prosperou, não porque houve algum problema entre nós dois, mas porque simplesmente não era o melhor momento. Tivemos mais alguns encontros, mas as coisas esfriaram entre nós. Talvez minha promoção e o aumento de responsabilidades no trabalho dele fizeram com que nos afastássemos, mas não terminamos em maus termos. No entanto, há quase 5 meses estou em um relacionamento com outra pessoa, e por enquanto tudo vai muito bem. Às vezes as coisas simplesmente têm que se encaixar. Agora, a informação que recebi que me levou a fazer uma atualização. Lembram que minha ex-sogra era muito vocal sobre as propriedades e sobre arruinar as finanças da família? Bem, agora há um porquê. A mãe e também a irmã de Jackson queriam essas propriedades para elas porque nunca foram muito boas com dinheiro. Não sei porquê, já que tudo que sei é através do meu irmão, mas Jackson deixou as propriedades para elas, talvez porque Jackson foi embora da cidade e não queria mais administrá-las. Diferentemente de mim, elas as venderam para obter dinheiro rápido, e esse dinheiro acabou. Uma ironia muito poderosa, porque não fui eu quem lhes tirou toda a segurança financeira, foi a própria família. Uma informação muito pequena, mas era a desculpa perfeita para voltar aqui e falar com todos vocês.